Boa noite a todos. Bem, para quem não me conhece, eu sou a conselheira Priscila, a vice de desenvolvimento profissional. Estamos à disposição de todos para a gente nos conhecer melhor, ver o que realmente o pessoal querem dentro do CRC. E já de antemão eu posso colocar para vocês que quem queira se manifestar a pedido de lives, temas, mande para nós os palpites pelo nosso site, comunicando, nos dando umas informações, feedback, né? E agora vou começar apresentando o professor Renato, auditor da Receita Federal, um grande conhecido, uma pessoa muito competente, que vai nos falar agora, que vai nos explicar melhor o livro Caixa. Professor, com você agora. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês novamente, dessa vez de forma diferente, né, já que não podemos estar presencialmente, mas estamos de maneira virtual e em pensamento também. É um grande prazer, mais uma vez, estar participando desse evento do CRC e gostaria de dizer que esse momento, né, que se parece um momento bastante complicado por conta dessa pandemia que tem tirado o sossego e a calmaria dos nossos tempos atuais, mas, ao mesmo tempo, nos faz sermos criativos e nos reinventarmos, né? Quem diria que hoje nós estaríamos utilizando uma tecnologia, uma plataforma e fazendo uma palestra virtual e tendo condições, inclusive, de estar atingindo a um público talvez ainda maior, né? Pelo que a gente conversou aqui antes, tem uma perspectiva de cerca de 200 pessoas, acredito que as pessoas estão entrando ainda aos poucos. Então, é um momento novo, é um momento de conhecermos novas tecnologias, de aprendermos bastante e, ao mesmo tempo, de repensarmos a nossa vida. E esse repensar a nossa vida significa também nos atualizarmos para quando a situação voltar ao normal, né, esse novo normal que as pessoas falam, nós não estarmos para trás. Apesar de que eu tenho certeza que a classe contábil não para, né? Por mais que as pessoas estejam em quarentena, estejam em isolamento social, os contadores, a classe contábil em geral, não para porque as obrigações acessórias continuam, né? Os prazos continuam e a economia, mesmo com todo esse problema, continua rodando. Então, como foi falado, meu nome é Renato Moreira Pinheiro, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, lotado aqui na delegacia de Cuiabá. Atualmente, né, antes do final agora de junho, com a mudança, eu ainda estou lotado no CEORT, né, que é o Serviço de Orientação e Análise Tributária. Trabalho, nesse momento, ainda com contribuição previdenciária, com análise de auditoria de compensação. Trabalho também com o Simples Nacional e com análise de alguns benefícios fiscais. Por que eu falo que até junho? Porque a partir de junho a Receita Federal está partindo para uma nova estrutura. Essa nova estrutura já vem sendo redesenhada, não sei se vocês já perceberam. Hoje a Receita Federal vive um processo de regionalização. O que significa isso? Os auditores hoje não trabalham mais com processos apenas do estado do Mato Grosso. Os auditores que estão aqui em Cuiabá. A Receita Federal regionalizou. Então, hoje nós fazemos parte da primeira região, que são os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, né, com o Distrito Federal, e Tocantins. E a Receita Federal aqui de Cuiabá, nessa regionalização, ela vai se especializar também e vai tomar conta dos processos do Simples Nacional, parcelamento e benefícios fiscais. Então, todos os processos desses assuntos
da região inteira serão analisados aqui em Cuiabá, mesmo que sejam por auditores que estejam espalhados na região. E os demais processos vão estar em uma dessas outras delegacias que eu citei aqui. Então, é um novo momento, a Receita está se reinventando, e essa reinvenção veio também nesse momento, onde as pessoas estão tendo que trabalhar remotamente, através de teletrabalho. Então, imaginem o desafio que está sendo para nós. Mas, mesmo assim, não tinha como eu negar esse convite do CRC de estar mais uma vez com vocês aqui. E hoje nós vamos tratar de um tema que o ano passado nós trabalhamos muito no interior, né? Fizemos várias palestras no ano passado, e algumas no comecinho desse ano, sobre o livro Caixa, e mais especificamente o livro Caixa Digital, né? Nós vamos falar de todos, mas mais especificamente o livro Caixa Digital, que tem sido uma grande preocupação da maioria dos contadores por conta da maneira como que ele foi colocado. As pessoas não acreditavam que o livro Caixa Digital iria ser implantado para esse ano, acreditavam num adiamento, mas a Receita Federal ela bateu o pé e prorrogou por conta da prorrogação da declaração do imposto de renda, mas o prazo permanece, né? A entrega do livro Caixa Digital para algumas empresas, que nós vamos falar daqui a pouco, é o prazo do final do prazo da entrega da declaração, tá? E vamos falar de outros assuntos também. Como nós estamos trabalhando de uma maneira diferente, né, virtualmente, e aí a gente não consegue ter a percepção de como vocês estão interagindo, como vocês estão percebendo a palestra, eu vou pedir para vocês para encaminharem as dúvidas, encaminharem as perguntas através do chat, tá? E aí, nós temos a colega Eleni, né, funcionária aí do CRC, ela vai estar analisando essas perguntas. Se tiver condição de inserir essa pergunta na palestra, porque se eu estiver tratando do tema específico da pergunta, ela vai falar. Se não, a gente vai fazer no final da apresentação, a gente abre aí uns 30, 40, 50 minutos, o que for necessário, para estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? O meu objetivo aqui nessa apresentação vai ser uma apresentação rápida, de 40, 50 minutos, porque talvez o mais interessante vai ser no momento das perguntas. Tudo bem? Então, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que essa noite seja uma noite muito produtiva e uma noite de aprendizado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou tentar mudar aqui o slide, mas acho que está um pouquinho lento. Eu vou sair aqui e entrar de novo, porque eu não sei o que está acontecendo, que não está passando. Só um momentinho. Então, vamos lá, gente. Na realidade, acho que todos vocês já sabem, mas só para ressaltar, o resultado da atividade rural, né, quando ele é positivo, ou seja, quando a empresa apresenta receitas maiores do que despesas de custeio e investimento, né, esse resultado ele vai integrar a base de cálculo do imposto de renda no ano calendário. Tá? Ou seja, é necessário que se apure o resultado da atividade rural para que eu jogue esse resultado como base de cálculo do meu imposto de renda e, consequentemente, faça o pagamento do tributo devido. E essa apuração e tributação dos resultados,
elas vão ser efetuadas de acordo com as normas previstas nessas normas que eu coloquei aí para vocês, né? A IN 83 de 2001, a Lei 8.023 de 1990 e os artigos 57 a 72 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Então, percebam que não existe nenhuma norma nova, né? Nós estamos, claro que as normas estão sendo atualizadas, mas essas normas já são as normas que vocês já estão acostumados a tratar. E, se a gente for dar uma olhadinha lá no artigo 22 da IN 83, ele vai falar o seguinte, ó, o resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante escrituração do livro caixa. Tá? Ou seja, para que eu apure o resultado da atividade rural, eu tenho que escriturar o livro caixa. E esse livro caixa ele vai abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade. Então, até aqui, nenhuma novidade, né? Ou seja, vocês já estão acostumados a apurarem o resultado da atividade rural através da escrituração do livro caixa. Só que a grande novidade está aqui, ó, no artigo 23A, que ele fala o seguinte, que a partir do ano calendário de 2019, o produtor que tiver receita bruta superior a 4.800.000, então preste atenção nesses valores, ó, 4.800.000, deverá entregar o arquivo digital com a escrituração do livro caixa, tá? 4.800.000. Primeiro, vamos chegar a esses valores aí. A princípio, se vocês lembrarem, no começo do ano passado, quando houve a ideia de efetuar o livro caixa digital, a Receita Federal trabalhou com um valor de 3.600.000, que até então, né, era o valor do limite aí da micro e pequena empresa. Só que as micro e pequenas empresas passaram para 4.800.000. E aí, a classe contábil, né, as outras entidades fizeram um lobby junto à Receita Federal para que a Receita Federal passasse também esse limite para 4.800.000. E a Receita Federal atendeu. Então, o livro caixa digital ele é obrigatório para aquelas pessoas físicas, aqueles produtores rurais que têm receita bruta superior a 4.800.000. Só que tem uma observação lá no finalzinho desse artigo, ó, que fala o seguinte, ó, observado o disposto no parágrafo 5º. E o que esse parágrafo 5º fala? Ele falou o seguinte, ó, que para o ano calendário de 2019, que é exercício de 2020, né, excepcionalmente, ou seja, vai ser só nesse ano, o limite previsto será de R$ 7.200.000. O que aconteceu? As pessoas começaram também a procurar a Receita Federal, né, as associações de classe, o CFC, falando o seguinte, que como esse primeiro ano é um ano mais complicado, que a Receita Federal ampliasse esse limite para pegar aqueles produtores rurais que têm condições de se adaptar melhor a essa situação que é nova. E aí a Receita Federal atendeu e passou excepcionalmente para 2019 o valor para R$ 7.200.000. Então fiquem atentos, gente. O que é importante vocês saberem? Que para a entrega do livro caixa digital, o valor é receita da atividade rural acima de R$ 4.800.000. E, excepcionalmente, para o ano de 2019, que vai ser entregue em 2020, esse valor passou para R$ 7.200.000. E aí, eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas, né? E a Receita Federal deu essa colherzinha de chá aí que está no parágrafo 4º. Ó. O contribuinte que auferir no ano calendário receita bruta inferior à prevista, poderá escriturar e entregar o livro caixa digital. Então, não fique triste. Se você ou seus clientes aí têm uma receita inferior a 7.200, agora em 2019, ou a 4.800 nos anos seguintes, pode ficar tranquilo que você vai conseguir
e vai poder entregar também o seu livro caixa da forma digital. E aí eu queria fazer uma observaçãozinha para vocês, gente. Por que a Receita Federal está exigindo esse livro caixa digital para, vamos dizer, os grandes produtores rurais? O livro caixa digital tem sido um problema muito grande para a Receita Federal ao longo dos anos. Não só o livro caixa digital do produtor rural, mas também o livro caixa daqueles profissionais autônomos. Só para vocês terem ideia, o ano passado, a Receita Federal ela fez uma operação, não sei se vocês tomaram conhecimento, chamada de Operação Pandora, onde a Receita Federal pegou aqueles profissionais liberais que estavam fazendo declaração e usando as deduções do livro caixa. E a Receita Federal percebeu que 5% dos profissionais que entregavam declaração usando a dedução do livro caixa, eles eram responsáveis por mais de 80% de todas as deduções. E aí, tinha situações como o cara tinha uma receita de 2 milhões de reais e uma despesa de 1.990.000. E aí, consequentemente, tinha um resultado de 10 mil reais e não pagava praticamente nada ou nada de imposto de renda. E a Receita Federal, ela tinha dificuldade para saber a exatidão, né, a seriedade dessas despesas lançadas no livro caixa. Então, essa Operação Pandora, ela intimou esses contribuintes a fazerem uma autorregularização, que é o que a Receita busca quase sempre, e deu um prazo para esses contribuintes que não se regularizassem, determinado período, eles iriam ser intimados para apresentar a documentação. E aí a gente percebeu muitas pessoas se autorregularizando porque realmente estavam lançando informações errôneas. E aí a Receita Federal percebeu que não dava para fazer isso com o produtor rural, né? Ficar intimando todo mundo para apresentar a documentação, porque os valores são muito expressivos. E a solução foi fazer esse livro caixa digital, que vocês vão perceber que é um livro caixa bem mais detalhado do que o que os contribuintes, os produtores rurais, estavam acostumados a entregar até então. Beleza? Então, vamos lá. Renato, oi. Tem uma pergunta. Quando tem sócios na atividade rural, como é declarada essa receita bruta? Então, vamos lá. Nós vamos entrar exatamente nessa situação agora, Leni. Olha só. O limite da receita bruta ele deve abranger todas as unidades rurais exploradas pelo contribuinte. O que significa isso? O livro caixa digital ele é por CPF. O que eu quero dizer com isso? Tem essa situação que está aí na tela e tem a situação que a Eleni fez a pergunta. No meu CPF, eu posso ter 3, 4, 5 propriedades rurais. Então, eu vou entregar um único livro caixa digital que vai englobar as minhas 5 propriedades. Não é um livro caixa para cada propriedade. É um livro caixa por CPF. Tá? E aí eu tenho a outra situação. Imaginem que eu tenha uma propriedade e essa propriedade tem 2 sócios, tá? Cada sócio, ele vai entregar o seu livro caixa digital e vai respeitar o seu limite individualizado para englobar nesses 7.200.000 que eu estou falando aí. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que eu tenho uma propriedade onde nós somos 2 sócios, 50% para cada um. E essa propriedade teve uma receita bruta de 10 milhões de reais. Então, significa que a receita bruta de cada sócio foi 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais, a princípio, para 2019, eles estão abaixo do limite de 7.200.000. Então, nenhum dos sócios vai precisar entregar o livro caixa digital. Como nós vimos, ele pode até entregar, mas isso aí é uma opção, tá? Agora, se essa propriedade tem uma receita bruta de 10 milhões e eu tenho 80% dela e o meu sócio 20%,
Então, eu tenho uma receita bruta de 8 milhões, consequentemente, estou obrigado a entregar, e o meu outro sócio tem uma receita bruta de 2 milhões, consequentemente, não está obrigado a entregar. Tá? Então, o limite da receita ele tem que abranger todas as unidades rurais exploradas pelo contribuinte. Então, eu posso ter, nessa propriedade aqui, 50%, que dá os meus 5 milhões, mas eu tenho uma outra propriedade que tem receita bruta de 3 milhões. Se eu somo 5 milhões com 3 milhões, esses 8 milhões já me obrigam a entregar o livro caixa da forma digital. Tranquilo? Tá? Então, olha só. Vai permitir a apuração do resultado e aí tem uma informação importantíssima, porque algumas pessoas estão pensando que só pelo fato de entregarem o livro caixa da forma digital, até o prazo final da entrega da declaração, eles não precisam mais informar nada na declaração de ajuste. Mas isso não é verdade. Por quê? Como o próprio nome já diz, a declaração se chama declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, é essa declaração que vai calcular o meu imposto de renda a pagar. Então, depois que eu fizer o livro caixa digital, eu vou informar no campo atividade rural da declaração o resultado dessa atividade rural. Outra coisa. Oi, vamos lá. Daí perguntaram, por que a Receita Federal não fez o vínculo do arquivo do livro caixa produtor rural com o anexo rural já existente na declaração? Pessoa. Pois é, esse é um grande problema. O que acontece? Eu acredito que no futuro a Receita vai conseguir fazer isso. Mas se vocês repararem, o livro caixa digital ele é um arquivo no formato TXT, tá? Ou seja, é um arquivo de texto. E por ser um arquivo de texto, a Receita não consegue migrá-lo para dentro da declaração, não consegue fazer essa importação. Nós acreditamos, né, a expectativa é de que nos próximos anos isso seja possível. Ou seja, fazer a importação como se faz com o livro caixa que a Receita disponibiliza, né, o software para que as pessoas possam baixar. Mas o que acontece? Como o livro caixa ele foi uma construção do contribuinte, né? A Receita Federal passou simplesmente o layout e deixou para o contribuinte fazer o livro caixa, ela achou que nesse momento o interessante é que ele fosse no formato TXT para facilitar que as empresas de software construam o livro caixa digital e ofereçam para o seu contribuinte. Então, a princípio, não é possível fazer essa importação, tá? Mas futuramente, sim. Agora, se vocês repararem, o que vai para a declaração de imposto de renda é só o resumo, né? É só aquelas informações mensais, não é a informação detalhada. Então, talvez isso também vai ter que ser modificado, porque a Receita Federal, na hora que fazer a importação, ela vai ter que importar apenas um bloco lá do livro caixa, e não o livro caixa digital como um todo. Tranquilo? Sei que é complicado entender isso, né? Nesse momento aí que a gente vive de desenvolvimento tecnológico, mas a Receita Federal achou por bem, nesse princípio, até para facilitar para as empresas de desenvolvimento de software, fazer o arquivo no formato TXT. Ah, beleza. Uma outra informação que é muito importante as pessoas saberem é que o seguinte, ó, os dados da atividade rural desenvolvida no exterior continuam sendo informados no campo atividade rural da declaração de imposto de renda. Eles não vão fazer parte do livro caixa digital para o ano de 2019, tá? Pode ser que posteriormente também possam vir a fazer parte do livro caixa digital. Mas para o ano calendário de 2019, as atividades desenvolvidas no exterior, elas vão ser lançadas apenas na declaração, tá? E o livro caixa deverá ser assinado por meio de certificado digital para garantir maior confiança. Aí vocês podem perguntar, Renato, mas eu não tenho certificado digital.
você pode passar uma procuração para quem tem, né? Ou para o seu contador que tem certificado digital e vai fazer a transmissão. O objetivo principal disso é garantir essa autoria, né, do documento que está na forma digital. Tranquilo? Uma outra informação muito interessante é que quando houver resultado negativo em período anterior, ou seja, imagine que lá em 2018 eu fechei o meu resultado da atividade rural com prejuízo, tá? E aí eu quero compensar esse prejuízo porque a legislação me permite. Então, se eu quiser compensar no período atual os prejuízos dos períodos anteriores, eu vou fazer diretamente na declaração de imposto de renda. Eu não vou usar o livro Caixa Digital. Até porque vocês vão ver que o livro Caixa Digital ele começa com saldo zerado. Por quê? Porque o objetivo é apurar o resultado daquele período. Agora, a tributação, ela acontece na declaração de imposto de renda. Então, eu vou jogar o resultado negativo dos anos anteriores para compensar com o resultado positivo desse ano na declaração de imposto de renda, porque é lá que vai abater esse valor e aí eu vou ter uma base de cálculo menor de imposto de renda, de tributação para esse ano, tá? E aí veio a grande sacanagem, né? Desculpa a palavra. Que é esse último itemzinho aí, ó. O produtor rural pessoa física deverá gerar o arquivo do livro Caixa Digital com recursos próprios. Ou seja, o que a Receita Federal fez? Ela teve a ideia do livro Caixa Digital, né? Pensou em como fazer esse livro Caixa Digital, mas ela não fez um arquivo ou um software para que as pessoas fizessem o download e utilizassem, como acontece com o livro Caixa normal, lá que as pessoas baixam. A Receita Federal passou a responsabilidade para a própria pessoa física fazer esse livro Caixa Digital com recursos próprios, né? E aí, para cada um não fazer do jeito que quer, porque imaginem só a confusão, né? Eu estou passando para você a responsabilidade de fazer o livro Caixa Digital com seus próprios recursos. Aí cada um iria fazer da maneira que achasse melhor. A Receita Federal fez mais ou menos o que fez com o E-Social. Para quem acompanhou aí as discussões do E-Social, né? O E-Social, para aquelas empresas maiores, eles têm que transmitir as informações pelo web service, né? Para as empresas menores, podem usar o portal do E-Social para fazer a transmissão. A mesma coisa aconteceu aqui com o produtor rural. Os produtores rurais que são considerados maiores, eles vão gerar o próprio arquivo. E aqueles outros podem continuar usando na declaração de imposto de renda ou usando o livro Caixa da forma eletrônica, né? Sem ser digital. E aí o que a Receita fez? Para que tivesse uma informação mais equalizada, tá? Ou seja, mais padronizada, a Receita passou para os contribuintes, e principalmente para aquelas empresas que são responsáveis por desenvolver o livro Caixa Digital e oferecer para o produtor rural, esse layout, né? Só falar para vocês não se assustarem, nós não vamos entrar nos detalhes do layout, porque isso aí cabe mais para as empresas que desenvolveram o livro Caixa Digital, porque hoje o livro Caixa Digital já está, acredito, né, que 99% das empresas aí já estão desenvolvendo e oferecendo esse livro Caixa Digital para os seus contribuintes. Mas é interessante que vocês tenham pelo menos um conhecimento básico do layout para entenderem a forma de como o livro Caixa Digital funciona e como solucionar um possível problema que porventura aconteça. O layout já está na versão 1.3, né? Tivemos pequenas modificações, mas essas modificações são muito comuns. Vocês vão ver que daqui 3, 4 anos, né,
nós vamos estar aí no layout 1.8, 3.1, como acontece, por exemplo, aí com a DCTF, né, com o layout do E-Social. Por quê? Porque a Receita vai percebendo que nesse layout faltou uma informação ou sobrou uma informação, então eu preciso modificar. Olha só, na realidade, o que é o layout? É como eu quero que as pessoas transmitam as informações para a Receita Federal. O que eu quero que as pessoas mandem e como eu quero que essas pessoas mandem. Então, vou passar bem rapidamente, só para vocês perceberem. Olha só, esse livro Caixa Digital, ele é composto de 3 blocos, tá? Um bloco 0, que é a abertura e identificação, onde eu vou estar abrindo o arquivo e identificando quem é a pessoa física, né? Os imóveis rurais que ela tem, as contas bancárias que ela movimenta e de qual período esse livro Caixa Digital faz parte. O bloco Q, que é o demonstrativo do resultado da atividade rural, ou seja, é o livro Caixa em si, porque ele vai apresentar o demonstrativo do resultado, e o bloco 9, que é a identificação do contador e o encerramento do arquivo digital, né? Ele vai identificar o contador e vai encerrar, vai fechar o arquivo digital. Vocês, usuários, já vão receber no programa de vocês as informações já divididas bloco por bloco. Então, vocês vão ter lá um bloco onde vocês vão estar abrindo o arquivo, colocando o CPF do produtor rural, né? Quais são os imóveis que ele tem, tá? Então, não precisa se preocupar muito com isso aqui. Mas, na realidade, o que a Receita Federal pensou? Eu quero receber as informações em 3 caixas, por exemplo. Na primeira caixa, eu quero a identificação dessa pessoa física, dos imóveis rurais, das contas. Na outra caixa, eu quero exatamente todas as receitas, todas as despesas e o resultado. E na última caixa, eu quero a identificação do contador e o encerramento desse livro Caixa Digital. E vamos falar rapidinho de cada bloco. Lá no layout também, se vocês tiverem a curiosidade de ver, eu acho que é interessante pelo menos passar o olho, vocês vão ver que existe lá uma página da obrigatoriedade dos registros, tá? Então, vocês estão vendo aí na primeira coluna da esquerda quais são os registros que vai ter no livro Caixa Digital, tá? É o registro 0, o registro 10, 30, 40, 45, 50, né? Isso no bloco 0. No bloco Q, eu tenho os registros Q100 e Q200. E no bloco 9, que é o que nós falamos anteriormente aí, o registro 9999, tá? E aqui, mais a penúltima coluna direita, eu tenho uma obrigatoriedade. Ou seja, esses registros que estão aí, eu vou saber se eles são obrigatórios ou não, tá? Então, vocês vão ver que todos esses registros são obrigatórios. Ó. Parâmetro de tributação, dados cadastrais, só tem um que tem um Fzinho aí, que significa facultativo. O que é isso? Vocês vão ver que está escrito assim, ó, se 0040, e aí se você olhar no registro 0040 aí na esquerda, ó, é o cadastro dos imóveis rurais. Então, se lá no 0040 eu colocar que a minha participação naquele imóvel é menor do que 100%, tá? Eu vou precisar cadastrar um terceiro. Então, olha só, ele é facultativo, tem um Fzinho, por quê? Porque nada obriga que eu seja sócio de alguém na minha propriedade. Eu posso explorar a propriedade sozinho. Agora, se eu coloquei lá no 0040 que a minha participação é menor do que 100%, então, se eu exploro com 90%, é porque tem alguém que explora com 10%. E aí, esse registro, que é o cadastro de terceiro, já passa a ser obrigatório, tá? Então, é só uma informaçãozinha aí para vocês depois, se quiserem, entrarem mais em detalhe, tá? Depois eu tenho a especificação de cada registro. E aí vem falando, né? Como que tem que ser o registro, o tamanho, que tipo, se é caractere, se é número,
se tem números decimais, os valores válidos e se são obrigatórios. Então, esse registro 000, como nós falamos lá, faz parte do bloco O, que é o bloco de abertura e de identificação. Se vocês olharem, todos os campos, eles dizem respeito à identificação do contribuinte e da maneira como ele está abrindo esse livro caixa digital. Então, vocês vão ver lá, tem, por exemplo, o registro 5, né? O nome da pessoa física. O registro 7, né? Se é uma situação normal ou se eu estou entregando um livro caixa digital de falecimento, de espólio, tá? O registro 9 e o 10, a data inicial e a data final do período. Então, vocês percebam que esse registro 0 é um registro só de identificação, tá? Estou passando aqui, só falando só das partes mais interessantes, porque o resto já não, talvez não tenha mais sentido para vocês, porque vocês já estão aí com o programa, com o seu livro caixa digital pronto. Nós temos o registro 0010, que também faz parte do bloco 0, que eu vou indicar o parâmetro de tributação. O que é isso? Nesse registro, eu vou identificar como que eu quero ser tributado. Por quê? Porque vocês sabem que eu posso ser tributado pelo livro caixa mesmo, né? Ou seja, pelo resultado da minha atividade rural, ou eu posso ser tributado pelo a faculdade que o artigo 5º da Lei 8.023 me passa, que é 20% da receita bruta. É como se fosse, na declaração de imposto de renda, o modelo completo e o modelo simplificado. Então, eu posso ser tributado pelo resultado efetivo, receita menos despesas, ou eu posso optar por ser tributado por 20% da receita bruta. Renato, aquele cara que optou por ser tributado 20% da receita bruta, ele precisa entregar o livro caixa detalhado? Precisa, tá? Isso não o desobriga a escriturar o livro caixa digital. Então, esse 0010 é o parâmetro de tributação. Vocês vão ver que no 0030 já são informações específicas do contribuinte, tá? Então, vem aí, ó, endereço, tá? O endereço completo, o telefone, o correio eletrônico, tá? Então, aquelas informações que vocês vão ver lá no campo, lá no bloco, quando vocês forem preencher o livro caixa digital, muitas vezes eles vão vir lá com aquele asteriscozinho falando que a informação é obrigatória. Por quê? Porque vocês vão ver aqui no campo de obrigatoriedade, ó, que a maioria dessas informações são obrigatórias. Eu só não tenho obrigatoriedade no complemento. Por quê? Porque eu posso morar simplesmente na rua tal, na casa tal, e no DDD e o número do telefone, porque a pessoa pode não ter telefone. O resto é tudo obrigatório. O registro 0040, eles já são aquelas informações específicas do imóvel, tá? Então, eu vou cadastrar aqui todos os meus imóveis rurais. Se eu tenho 10 propriedades, eu tenho que cadastrar as 10. E aí vocês vão ver aí que o campo 5, por exemplo, é o CAFIR. Então, todas as minhas propriedades, elas vão ter um CAFIR separado. Ah, Renato, então eu preciso ter um CAFIR para cada propriedade? Já devia ter. A legislação fala isso. Se você tem propriedades que são contínuas e quer ter um CAFIR só, o que você tem que fazer? Faz a unificação dessas propriedades. Mas se são 5 propriedades, tem que ter 5 CAFIRs. E também, se vocês olharem aí, esse campo 6, está aí, CAEPF, né? Que é uma novidade também, já não tão recente, né? Mas é o cadastro de atividade econômica da pessoa física, que substituiu a SEI, né? E aí a pessoa pode pensar assim, mas Renato, por que o CAEPF está nas informações dos imóveis e não na informação da pessoa física? Gente, apesar de ser cadastro de atividade econômica da pessoa física, vocês já devem saber que para cada atividade econômica eu tenho que ter um CAEPF. O que eu quero dizer com isso?
que se você tem 5 propriedades rurais, você precisa ter 5 CAI-PFs, porque cada propriedade rural é como se fosse uma atividade econômica que você desenvolve, tá? Então, percebam que nesse bloco aí são informações dos imóveis. Se eu tenho 10 imóveis, eu vou cadastrar o primeiro com 001, o segundo com 002 e assim vai, tá? E lá no campo 16 tem uma informação bacana também, que vocês precisam se atentar. Lá, quando vocês estiverem preenchendo o livro Caixa Digital, vocês vão ver que nesse bloco aí vai estar escrito lá, tipo de exploração. E aí vocês vão ver que eu vou poder escolher se eu exploro individualmente, 2, condomínio, 3, o imóvel arrendado, 4, parcerias, 5, comodato e 6, outros. Tá? Então, aqui eu já vou indicar como que é a exploração desse imóvel. E isso é muito importante, porque dependendo da forma que eu coloco aqui, eu vou ter que cadastrar também lá os terceiros, né? Porque se eu não falo que eu exploro individualmente, é porque eu exploro com alguém. E se eu exploro com alguém, eu preciso levar essa informação também, tá? Depois a gente chega lá no próximo registro, que é o registro específico lá dos terceiros, né? Onde eu vou colocar o código do imóvel rural. Imagina que eu tenho 3 imóveis, mas só um desses imóveis eu exploro com o terceiro. Então, nesse registro 0045, eu vou ver qual que é o imóvel que eu cadastrei lá no 0040, se é o 1, se é o 2, se é o 3, que tem terceiros. Então, imagine que é o imóvel 003 que tem terceiro. Então, eu vou colocar o código do imóvel 003 e aí vou colocar o tipo da contraparte, ou seja, esse terceiro que explora comigo, ele é condômino, é arrendador, é parceiro, é comodante, tá? Indico o CPF dele, o nome e uma informação importantíssima, que é esse campo 6 aí, ó, o percentual da contraparte. Ou seja, com quantos por cento que ele participa. Então, se eu coloquei que ele participa com 50%, é porque eu participo com os outros 50%, tá? A não ser que eu tenha 2, 3, 4 terceiros. Então, se eu tenho 3 terceiros, vou cadastrar cada um dos terceiros e o percentual da participação em cada um deles, tá? O outro registro é o registro 0050, que é onde eu vou cadastrar as contas bancárias. Então, tranquilo, só vou colocar aí os dados das contas bancárias, os dados que já são comuns, né? O código da conta, se eu tenho 10 contas, cada conta eu vou ter o meu código, e aí vou colocar depois o nome da instituição financeira, a agência e a conta com dígito verificador, tá? Lembrando que eu vou cadastrar as contas que estão em nome do CPF do declarante. Ah, Renato, mas a minha atividade rural lá, eu pago com a conta da minha mulher. Se é a conta da sua mulher e você não é partícipe da conta dela, se você não tem conta conjunta, você não vai cadastrar. Você só vai cadastrar as contas que estão no seu CPF ou que você tem conta conjunta com alguém, tá? E aí a gente entra especificamente no bloco Q, onde eu vou lançar as receitas e as despesas, ou seja, as entradas e saídas dos recursos, tá? Vou indicar de que imóvel que se trata a operação, com que conta bancária eu estou fazendo o pagamento ou recebimento, o tipo de documento, tá? E aí eu gostaria de atentar nessa página aí, especificamente para esse item 9 lá, ó, tipo de lançamento, tá? Se eu estiver fazendo um lançamento de receita, eu vou jogar o código 1. Se eu estiver fazendo um lançamento de despesa ou investimento, eu vou jogar o código 2.
Só que aí tem uma informação diferente, que é esse 3. Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros. Gostaria só de fazer uma observação nesse ponto que tem trazido muitas dúvidas. O nome já diz, se chama livro caixa, tá? Especificamente estamos falando do digital, mas a questão é livro caixa. Se é livro caixa, qual que é o regime a ser adotado? Regime de caixa. Ou seja, eu faço o lançamento das receitas quando eu receber o dinheiro e faço o lançamento das despesas e dos investimentos quando eu fizer o pagamento, a quitação. Só existe uma exceção, que é essa receita referente a adiantamento de recursos proveniente de contrato futuro. Por quê, gente? Porque a partir do momento que eu tenho um contrato futuro, aquela receita ela está sujeita ao implemento da condição. O que é isso? Imaginem que eu estou vendendo 10 mil sacas de soja para entrega no futuro, tá? E o cara, ele me adiantou o dinheiro já. Então, assim, ó, Renato, eu estou te dando esse dinheiro aqui para você me entregar soja lá no futuro. Numa situação normal, se o dinheiro entrou, eu jogaria como receita de agora. Só que eu tenho um contrato que está falando que essa receita ela está sujeita a um implemento de condição. Então, eu só vou considerar isso como receita quando eu entregar o produto. Por isso que está nesse item 3 aí diferente. Por quê? Imaginem que eu estou entregando em 2019, né? Entreguei em 2019, um produto que eu recebi o dinheiro lá em 2018. Então, eu não posso jogar como receita da atividade rural simplesmente, porque o dinheiro não entrou em 2019. Tá? Então, se eu colocar lá a R$1 milhão, mas peraí, cadê o dinheiro? Não entrou? Ele entrou lá em 2018. Então, eu vou jogar como 3, vou colocar lá R$1 milhão, só que quando eu colocar como 3, a pessoa que for analisar vai fazer, mas por que o dinheiro não está aqui? Ah, porque foi adiantamento que ele já recebeu e que está entregando o produto agora. Tá? E outra observação em cima dessa tela é o seguinte, se vocês olharem lá no 4, código da conta, está falando o seguinte, que eu vou jogar o código da conta e que transitou o recurso. Renato, mas aí, eu paguei com a conta da minha esposa ou com a conta de um terceiro que não está cadastrada. Então, esse dinheiro, ele não transitou pela sua conta. E aí você vai jogar o código 999. Ô, Renato, eu tinha dinheiro, eu guardo dinheiro no cofre, debaixo do colchão, e eu paguei em dinheiro. Então, esse dinheiro não movimentou nenhuma conta corrente. Então, lá no código da conta, eu jogo 000. Então, se eu jogar 000, é porque eu paguei em espécie. Se eu jogar 999, é porque o dinheiro não transitou pelas minhas contas correntes. E se transitou pelas minhas contas correntes, eu jogo o código da conta cadastrada. Tá? Renato? Oi. Só algumas perguntas. No caso de arrendamento, o indivíduo fará o pagamento via depósito. Como eu lanço isso no livro caixa? Não sei se você vai conseguir perguntar aí. Eu sou o arrendatário, eu estou arrendando o imóvel e recebi o pagamento. Repete a pergunta, Ben, só um pouquinho. No caso de arrendamento, o indivíduo fará o pagamento via depósito. Como eu lanço isso no livro caixa? Olha só, se ele fez um depósito em dinheiro, ele vai jogar lá que o pagamento foi feito em espécie. Agora, se ele fez uma transferência, a transferência saiu de alguma conta. Se é uma conta dele que está cadastrada, ele joga o código da conta.
Se é uma conta de terceiros que não está cadastrada, ele chega lá e fala, essa operação aqui saiu do código da conta 999. Ou seja, esse 999 diz que o dinheiro não transitou por nenhuma das minhas contas cadastradas. E se eu jogar 000, ele nem transitou pelas contas e ainda tem a informação que eu paguei em espécie, tá? Então, a regra básica é essa. Se não transitou pela minha conta, 999. Se o pagamento foi feito em espécie, 000. Se eu paguei transferindo ou com cheque, tá? Eu vou colocar lá o código da conta. Então, se eu tenho duas contas, uma no Bradesco, que eu chamei de 001, e uma no Banco do Brasil, que eu chamei de 002. Eu vou colocar o código da conta que saiu. Certo. Outra pergunta. No caso de KEPF, em áreas que não possuem KEPF, posso repetir o KEPF da área mais próxima? Olha só. Aí é uma situação de dar um jeitinho no negócio, né? Porque, como eu disse, o KIPF é um KIPF para cada atividade econômica. Se o cara não fez, se o produtor não fez o KIPF para outra atividade, ele pode jogar dessa, mas não é o correto. Só que, a princípio, até por ser um arquivo TXT, ele não tem esse filtro, tá? Ele não vai impedir, não vai falar assim, ó, esse KIPF aqui já faz parte de outra propriedade. A não ser que o programa que você está utilizando faça esse filtro para impedir esse tipo de coisa. Não, quando você cadastrou aquele imóvel 1, você falou que aquele imóvel 1 era o KIPF A. Então, quando você vai cadastrar o imóvel 2, se você jogar o KIPF A, pode ser que o programa fale assim, esse KIPF não pode porque já está. Mas eu acredito que a maioria dos programas não tem esse filtro. E a Receita, a princípio, não vai fazer esse tipo de filtro. Tá? Mas o correto é cada atividade econômica, cada propriedade rural ter o seu CPF. Tranquilo? Agora, a falta do KEPF impedirá a transmissão do arquivo? Se você voltar lá, você vai ver que o KIPF... Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Se você olhar aí, o item 6 está KIPF. Na última coluna da direita está assim, está falando da obrigatoriedade. Sim, se o país for o Brasil e a exploração for individual e para o primeiro titular ou representante do coletivo de produtores rurais nos demais tipos de exploração. Então, se você se enquadrar nessa primeira situação, ele é obrigatório. E se não se enquadrar, ele não é. Tá? Então, é por isso que eu estou falando. Muitas vezes, a gente acha que entender o layout é uma perda de tempo. Mas é o estudo do layout que vai te dar esse tipo de resposta. Olha só, se você... É uma questão que as pessoas perguntavam muito. E a inscrição estadual? Eu tenho uma inscrição estadual para 3 imóveis. Ou então eu tenho um imóvel só que é explorado com 3 sócios. Como é que fica a inscrição estadual? Se você olhar, a inscrição estadual ela não é obrigatória, tá? Por isso que é importante a gente conhecer um pouco o layout. Você não precisa dominar o layout, porque quem precisa dominar o layout é quem está desenvolvendo o sistema. Mas o usuário, ele também precisa saber um pouco para ele recorrer ao layout para tirar essas dúvidas. Tá bem? Certo. Tem uma pergunta. Para critério de enquadramento na obrigatoriedade, considero a receita bruta ou somente receita bruta da atividade rural? Daí ele colocou um exemplo. Receita bruta igual venda de grãos mais receita de aluguel de maquinário e receita da atividade rural igual a venda de grãos. Receita bruta da atividade rural. Tá? O critério para classificar e te obrigar a entrar ou não
no livro caixa digital é a receita bruta da atividade rural. Tranquilo? Certo. Então, assim, em relação a esse registro Q100, o que eu queria falar era isso. Aqui é especificamente o livro caixa. Vocês percebam que vocês vão ter que jogar o número do documento, tá? Apesar de que o número do documento não é obrigatório, se vocês olharem no campinho obrigatoriedade, não é obrigatório. Por quê? Porque eu posso ter um tipo de documento como o 3, ó, que é o recibo. E recibo não tem número. Mas o tipo de documento, ele é obrigatório. Então, eu preciso informar se é uma nota fiscal, se é uma fatura, se é um recibo. Aí é claro, né, que se é uma nota fiscal, eu já aproveito, mesmo não sendo obrigatório, e lanço lá o número desse documento. Então, percebam que aí, toda movimentação que eu fizer, eu vou indicar se é receita, se é despesa, de que imóvel que foi, a data, lá o item 2, a data da entrada ou da saída, tá? O código do imóvel, então essa despesa aqui se refere a qual imóvel, tá? Então percebam que é aqui que eu detalho o meu livro caixa. E qual que é o grande problema para esse ano? É porque vocês vão ter que jogar lá no item 2, ó, a data da entrada ou da saída dos recursos. E essas informações, elas são todas calçadas pela documentação. Aí você pode me falar assim, mas Renato, como é que eu vou saber lá de 2 de janeiro, né? Eu nem sabia que eu ia precisar desse livro caixa. E agora, eu não tenho essas informações. E aí, infelizmente, eu, a princípio, não posso fazer nada, né? Porque isso é uma obrigação acessória. O que eu tenho falado para as pessoas, mas não é para registrar, é que talvez tá? Nesse primeiro ano, a receita possa ser mais flexível em relação às inconsistências no livro caixa. Não de resultado, né? Mas às vezes aí uma falta de documentação correta, uma falta de data, tá? Mas de 2020, né, as pessoas já sabiam da obrigatoriedade, isso aí já era para estar redondinho. Então, em 2021, se você já está fazendo tudo certinho, vai ser muito mais fácil você preencher esse livro caixa digital, tá? O próximo registro é o Q200, que é o resumo lá do Q100. Lá no Q100 eu lancei detalhadamente, dia por dia, todas as informações separadas por imóvel, separadas por data, separadas por conta corrente. E aqui, no registro Q200, é mais ou menos o que eu fazia até então, tá? Que eu vou lançar, ó, só o mês, né, o ano da entrada da saída dos recursos, vou informar o valor total de entrada do mês, o valor total de saída do mês e o saldo final até o mês. Então, ele vai sendo cumulativo, né? Cada mês eu vou acumulando. E a natureza, se o saldo é negativo ou positivo. Então, percebam que esse registro, ele se parece muito com o resumo que eu jogo lá na declaração de imposto de renda lá na atividade rural. Tá? Que vem lá mês a mês, receita, despesa e resultado. Então, isso aqui é um resumo. É claro que se você lançou as informações certinhas lá no outro registro, ele já vai buscar as informações e condensar aqui nesse registro Q200. E, finalmente, a identificação do contador, tá? Então, vocês vão ver que o nome do contador não é obrigatório, por quê? Porque pode ser que eu faça o meu livro caixa digital sem a presença de um contador. O que é obrigado é o registro. Esse registro é obrigatório. Por quê? Porque é nele que eu faço o fechamento do meu livro caixa. Vocês vão ver que lá na última linha, no item 7, do campo 7, tem a quantidade total de registros do arquivo. Tá? Esse arquivo aqui tem 2.030 registros, porque aí eu encerro, como se eu estivesse passando a linha e encerrado a termo o meu livro caixa. Tá? Então, essas são as informações básicas que eu vou ter no meu livro caixa digital.
Antes de avançar, Eleni, tem mais alguma pergunta? Porque aí nós vamos sair do layout aqui. Aí mais Tenho sim. Perguntaram se a identificação do contador é obrigatória, você já respondeu. Daí perguntaram a Elaine, o produtor rural que possui condomínio de 4 sócios, é necessário obter CNPJ para esse condomínio? Vamos lá. Elaine, né? Elaine. Elaine, olha só. É uma das coisas que as pessoas têm que entender. Pode ser que o condomínio tenha CNPJ, tá? Mas o que você não pode confundir é quem está explorando, a exploração do condomínio é feito por pessoa física, porque se eu, por exemplo, eu, Renato, eu tenho uma propriedade rural, mas tenho um CNPJ para ela. Se essa propriedade, a exploração é feita em nome do CNPJ, eu não faço livro caixa digital. Por quê? Porque o meu resultado da atividade rural, ele vai ser apurado de outra forma, como pessoa jurídica. Aqui é para pessoas físicas que exploram atividade rural. Muitas vezes, o condomínio, fizeram um CNPJ para o condomínio lá, tá? Mas a gente explora o condomínio como pessoa física. Eu tiro as notas fiscais em nome das pessoas físicas, da pessoa física dos condôminos, tá? Então, tudo vai depender do que está lá no registrado, né? No contrato desse condomínio. A única coisa que você tem em mente é, se eu estou tirando nota em nome do CNPJ, não do CPF, eu não entrego o livro caixa digital. Por quê? Porque eu não vou jogar isso aí na declaração de imposto de renda. Porque o lucro vai ser apurado como pessoa jurídica e não como pessoa física. Tá? Daí a Elaine continua. E no caso de parceria agrícola, os próprios donos podem ser parceiros agrícolas? Podem. Tudo depende do contrato, né? Tudo depende do seu contrato de parceria. A única coisa que as pessoas têm que ter em mente é que a parceria ela envolve risco, tá? Se eu sou dono da propriedade e simplesmente passo para você explorar e você me paga um arrendamento por isso, aí eu não estou explorando a atividade rural. Eu estou sendo arrendatado, estou recebendo aluguel. Vou jogar isso aí, vou apurar carnê-leão, tá? A parceria implica risco. Eu só sou parceiro a partir do momento que eu divido também o risco da exploração do negócio. Tranquilo? Certo. A Daisy pergunta: devo lançar a receita líquida ou a receita bruta no Q100? A receita bruta. Se você olhar lá, não tem discriminação de ICMS, de nada. Você vai lançar a receita bruta. Vendi, recebi, agora beleza. Eu tenho alguma coisa que eu vou deduzir dessa receita. Você vai jogar isso como despesa. Tá? Mas é a receita bruta. O Leomar perguntou: um cliente realiza a compra de um imobilizado em 3 vezes, sendo a última parcela no outro ano. Eu coloco na conta do banco que ele pagou ou em numerários em trânsito? Olha só, aí são duas situações, nós vamos ver isso daqui um pouquinho para frente, mas deixa eu adiantar. Você comprou um imobilizado, tá, em 3 vezes. Beleza. Se você pagou 2 prestações esse ano e uma o ano seguinte, você só vai lançar nesse ano 2. Tá? E aí vai discriminar, porque como nós estamos falando, se trata de regime de caixa. Aí quando você pagar a outra, a terceira no ano que vem, vai fazer parte do livro caixa do ano que vem. E aí você vai colocar tudo na especificação lá. Você vai colocar que se refere a tal nota fiscal, tal, e vai descrever os fatos que aconteceram. Tá? A Jeane Subtil, ela perguntou: em caso de 2 contas bancárias para 2 condomínios, em caso de 2 contas bancárias, são para 2 condomínios,
onde são 5 condomínios. Como informar? Divide o saldo das contas? Vamos lá, você não vai dividir o saldo da conta se não saiu daquela conta. Então, por exemplo, num condomínio você tem 2 contas, tá? Você vai cadastrar as 2, mas você vai jogar a conta que efetivamente fez o pagamento. Agora, se eu paguei uma despesa de 50 mil, 25 mil de uma conta e 25 mil da outra, eu vou lançar 25 mil para uma e 25 mil para outra. Eu vou ter 2 registros lá no registro da conta corrente, tá? Eu só vou lançar 999 ou 000 se o dinheiro não transitou por nenhuma das minhas contas cadastradas. O que é? Eu paguei com a conta de um terceiro, tá? Ou eu tinha um cheque pré-datado e efetuei o pagamento. Ou eu paguei em grãos, ou seja, não houve movimentação de dinheiro daquela conta. Aí você joga 999. E se você pagou em dinheiro mesmo, você joga 000. Isso vai ficar mais claro falando um pouquinho das outras informações que eu vou passar agora. Mais alguma? Não pode passar, daí a gente retoma as Só perguntas. porque talvez eu já vou responder muita coisa aqui. Isso. Então, olha só, gente. Entrando aí já na reta final. As informações complementares, tá? Algumas informações que eu acho que são interessantes de vocês saberem. Primeira coisa, o saldo inicial é sempre 0 no início de cada ano. É como se você fosse lembrar lá das primeiras aulas de contabilidade, né? Quando você encerra o resultado. No outro ano, o resultado inicia-se de 0. Por quê? Porque eu estou querendo apurar o resultado, então eu não posso trazer nada de saldo. E o prejuízo que eu tive o ano passado? Nós já vimos que o prejuízo que você teve o ano passado, se você quiser compensá-lo, você vai compensar lá na declaração de imposto de renda, tá? Começo com 0, vou jogando as receitas e as despesas e o saldo final vai ser a diferença. E aí, repetindo, quando os valores não transitarem pela conta, vai utilizar o código 999, tá? O declarante, olha só que coisa interessante também. Imagine que você tem uma grande propriedade e tem lá, por exemplo, 1.000 empregados, tá? Tem 1.000 empregados que trabalham para você. E aí você vai fazer o pagamento do salário desses caras. Imagine você ter que cadastrar o pagamento um por um, informando o CPF de cada um. Tá? Imagina a trabalheira que ia dar. Então, o que se permite fazer? Que você jogue o valor pela totalidade. Imagine lá, 1.000 funcionários ganhando R$1.000. 1 milhão. Então, eu vou pagar 1 milhão e aí eu jogo o meu CPF, ou seja, o CPF do produtor rural, tá? Lá no campo 8, que é o campo onde eu informo para quem que eu estou pagando. Se lá para quem que eu estou pagando, eu informei, primeiro a informação tem que ser que é folha de pagamento. Tá? Então, estou pagando uma folha de pagamento, R$1 milhão e coloco o meu CPF, porque aí eu sei que eu paguei para todo mundo. Aí vocês podem perguntar assim, Renato, mas e aí? A Receita, então, não vai conseguir controlar o que cada um está recebendo? Gente, as informações de pagamento de salário, elas são feitas lá na GFIP, lá no E-Social, é lá que a Receita vai consultar. O livro Caixa Digital não é para isso. É claro que vai me possibilitar, por exemplo, imagine que você contratou um prestador de serviço para fazer a cerca da sua fazenda. E aí você pagou R$5.000 para esse cara, tá? Você jogou o CPF dele lá e falou que você pagou 5 mil. 5 mil por ano, esse cara paga imposto de renda? Não. Mas imaginem que 10 outros produtores rurais fizeram a mesma coisa. Informaram o CPF desse cara e que pagaram 5 mil para ele. Já são 50 mil. 50 mil já obriga o cara a entregar a declaração de imposto de renda e recolher imposto de renda. Então, pode ser que a Receita use isso aí para fazer algum tipo de fiscalização. Mas, em relação ao trabalhador, esse não é o objetivo, tá?
No pagamento de tributos, deve ser utilizado o número do CPF, CNPJ do contribuinte sujeito passivo. Vou pagar o tributo lá, que é alvo de recolhimento, por exemplo, do imposto de renda, tá? Fiz a retenção do imposto de renda. Vou fazer o imposto de renda e vou colocar o CPF de quem é o sujeito passivo, que é o trabalhador que sofreu a retenção. Tá? Só algumas informaçõezinhas básicas. Olha aqui, essa aqui é bem interessante. Ó. Quando a despesa corresponder a vários imóveis, despesas que afetam várias áreas ou toda a atividade rural do contribuinte. Por exemplo, eu tenho 5 propriedades e contratei um agrônomo, tá? E esse agrônomo vai fazer um serviço para mim, mas ele vai fazer um serviço para 5 propriedades. Renato, como é que eu vou registrar isso? Tá? Aí vem a situação aqui, ó. O registro pode ser feito de 2 formas. Eu posso atribuir essa despesa a um dos imóveis só. Aí tem essa observação, preferencialmente, a principal área que se refere o registro. Então, 100 mil, são 5 propriedades. Vou pegar ali a principal propriedade e vou jogar os 100 mil diretamente nela. E aí, na descrição, eu falo lá, falo até menção às outras propriedades. Tá? E aí, jogo lá no código do imóvel aquele código daquela propriedade que eu quero jogar a despesa. Ou eu posso segregar por imóvel, por meio de método, né, de custeio direto ou de algum método de atribuição indireta de custos. Ah, pode falar assim, não, cada propriedade, essa propriedade aqui usou 30% do agrônomo, então eu vou jogar 30% da despesa, tá? Então você tem essa opção. Ou você joga os 100 mil em uma propriedade, ou você usa um método de custeio, né, e faz a distribuição para cada uma dessas propriedades. Aqui é a mesma coisa, só que se você também estiver explorando em condomínio, tá? Então você vai jogar lá, eu tenho um condomínio com vários imóveis. Então, você pode jogar a despesa para o condomínio, colocar o código 000, para não falar imóvel específico, tá? Ou pode escolher também um dos imóveis, o mais importante. Olha só que coisa que é fundamental vocês terem esse conhecimento. Ó. Em qualquer caso, então não tem exceção, o registro tanto das receitas quanto das despesas vinculadas à área que não sejam exploradas individualmente. Então, por exemplo, eu estou lançando um registro de uma receita ou de uma despesa de uma área, de uma propriedade, onde eu exploro com terceiros. Tá? Então, esse registro ele tem que respeitar a participação que eu joguei lá no registro 040, que é de participação, na discriminação dos lançamentos para cada integrante, devendo fazer uso do histórico para esclarecer a composição total do valor. Então, por exemplo, tem uma despesa de 100 mil reais para determinado imóvel. Só que naquele imóvel, eu registrei lá que eu só exploro 60%. O meu terceiro explora com 40%. Então, eu vou jogar, para mim, a despesa só de 60 mil, que é o meu percentual de participação. E o meu terceiro vai jogar lá no livro caixa dele os outros 40 mil dele. E aí, no histórico, eu coloco essa nota aqui de 100 mil se refere a tal. Beleza? Outra pergunta que as pessoas fazem muito. Renato, e o dinheiro que eu peguei emprestado? Como é que fica isso na declaração, lá no livro Caixa Digital? Olha só, gente. Os recursos recebidos de empréstimos não são registrados enquanto não convertidos em despesas da atividade rural. Então, imagine que eu peguei 100 mil reais emprestado, tá? Para comprar determinada máquina. Enquanto eu não comprei a máquina, ainda não é despesa. Ah, Renato, esses 100 mil, eu jogo no livro caixa? Não, porque no livro caixa você joga receita ou despesa. Então, o que eu faço com isso? Ah, você vai lá na declaração de imposto de renda
e vai jogar esses 100 mil de empréstimo como dívida da atividade rural. Quando você comprar a máquina, aí sim você vai jogar como despesa, tá? Olha só, as despesas referentes aos bens adquiridos mediante financiamento deverão ser lançadas na data da aquisição do bem, quando deve ser identificada a conta bancária de origem do recurso. E aí tem mais uma observação, porque às vezes eu financio um veículo, mas o banco, ao invés de passar o dinheiro para mim, para eu pagar a pessoa que eu estou comprando o veículo, o banco já passa o dinheiro direto para o sujeito. Ou seja, o dinheiro não transitou na minha conta. Se não transitou na minha conta, eu vou jogar a despesa quando eu comprar o veículo, mas vou colocar lá no código da conta 999. Tá? Outra coisa interessante, ó, numa aquisição de insumos para quitação com recurso da safra futura. Então, você comprou insumos, mas recebeu os insumos agora, mas vai quitar com recurso da safra que você vai ter lá na frente. Então, o registro, tanto das receitas quanto das despesas, vai ocorrer quando da futura quitação. Você, Renato, mas receita? Claro, se eu vou pagar com saca de soja, tá? Para receber um insumo, aquela saca de soja é como se fosse uma receita que eu tive, tá? Porque é como se eu estivesse vendendo a saca de soja para receber o dinheiro e comprar o insumo. Então, eu vou ter um lançamento tanto de receita, porque eu estou entregando a soja, como se eu estivesse vendendo a soja, quanto uma despesa, porque eu estou comprando os insumos. Mas vou jogar só quando eu fizer a quitação, tá? E aí, essa informação já falei, né? Os adiantamentos de recursos recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura são computados como receita no mês da efetiva entrega do produto. É aquele itemzinho 3 lá, não é nem receita da atividade rural, nem despesa da atividade rural, é adiantamento de contrato futuro, tá? Gente, e aí para a gente encerrar, eu trouxe para vocês também como que é a atividade rural lá na declaração de imposto de renda, tá? Então vocês vão ver, quando abrirem a declaração de imposto de renda, vocês vão ver essa carinha aí, tá? E aí tem aquela aba, tem aquela ficha atividade rural. Vão ter que preencher mesmo entregando o livro Caixa Digital. Por quê? Porque é aqui que eu vou apurar o imposto de renda devido caso haja, tá? Então, tem a fichinha ali, né? Dados do imóvel explorado, receita e despesas. Essas outras não tem nem tanto problema. O principal é a apuração do resultado, tá? Então, vou clicar ali em apuração do resultado e aí vai me trazer o que nós vamos ver na frente. Mas aqui, ó, tá, eu posso completar lá com dados do imóvel explorado. Vocês vão ver que tem algumas informações que fazem parte lá do livro Caixa Digital, né? Ó, tem aqui o número do NIF, a área, a participação, ó, e a condição de exploração, tá? Se eu exploro com um terceiro, incomodato, depois os dados do imóvel explorado, né? Que tipo de atividade, a condição de exploração, se é propriedade, se é condomínio, se é parceria, se é arrendamento. Então, percebam que existem algumas informações aqui que fazem parte lá do livro Caixa Digital também. E aí vem essa discriminação das receitas e das despesas, né? Mês a mês. Então, eu vou trazer lá do Q200 as informações aqui, porque é aqui que eu vou fazer a minha base de cálculo para tributação, tá? Percebam que até então, ou então para aquelas pessoas que não são obrigadas ao livro Caixa Digital, as informações são só essas aqui. Informações bem condensadas, né? Só o acúmulo do que eu recebi ou gastei no mês de janeiro, mês a mês. Então, o livro Caixa Digital é muito mais detalhado, para a Receita não precisar pedir para o produtor rural as informações, porque já vão estar todas lá. Tá?
para colocar aqui a receita bruta total, né? Despesa de custeio, isso aqui é para despesa ainda no país, tá? Para o exterior, tem essas informaçõezinhas também. E aqui percebam, não, aqui ainda é no Brasil, tá? Percebam que eu posso optar aqui também pelo limite de 20% ou pelo resultado. Então, quando eu faço, por exemplo, a importação do livro caixa, a receita bruta, despesa de custeio, já vem tudo para cá preenchido, eu só vou escolher se eu quero optar pelo limite ou pelo resultado, tá? Vou informar nessa ficha aqui, ó, o saldo de prejuízo a compensar, os adiantamentos, tá? Então, percebam que algumas informações que acabam repetindo com o que está lá no livro caixa digital. E aqui eu trouxe também o livro Caixa da Atividade Rural, né, que é o programinha que a Receita disponibiliza para aqueles contribuintes que querem utilizá-lo, né? Eu não tenho um livro caixa, então eu vou buscar esse software da Receita para fazer a informação. Então, ele tem essa carinha aí, tá? Então, tem os dados lá a identificação do contribuinte, né? Então, endereço, CEP, país, tá? Vou escolher também o mês para que eu possa jogar as minhas informações, né? Então, percebam embaixo aí que tem receita da atividade rural, despesa de custeio, despesa não dedutível, adiantamento de recursos financeiros. Então, vou preenchendo essas informações aí, mês a mês, tá? Ele, inclusive, traz um planozinho de conta para eu fazer a escrituração, e esse plano de conta eu posso, inclusive, alterá-lo, tá? Então, posso fazer uma customização aí do livro caixa de acordo com a minha realidade, tá? Jogar lá inserir ou retirar, né, as receitas, os produtos. E aí também ele traz a consolidação das receitas e despesas para apurar o resultado também. Tá? Gente, então, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o livro caixa é isso. E agora vamos lá as perguntas que sobraram aí, Helene. Vamos, Renato. O Wesley Henrique, ele está perguntando: boa noite. Tenho que informar o pagamento, no caso do arrendador, tanto no livro caixa, despesa de custeio do produtor rural, quanto o pagamento a terceiros na declaração de imposto de renda pessoa física? Olha só, de novo, se você está pagando o aluguel do arrendador, essa informação ela tem que vir lá também no imposto de renda, tá? Porque para a Receita buscar essa informação, assim, a obrigação, entre aspas, não é tanto sua, mas é uma obrigação acessória para a Receita Federal verificar se quem recebeu o arrendamento lançou e fez o recolhimento da contribuição. Então, acaba sendo uma obrigação. Por exemplo, imagine que eu more de aluguel. Vamos esquecer a atividade rural, mas imagine que eu moro de aluguel. Se eu não informar o pagamento do aluguel, a princípio, a Receita não vai me fazer nenhum tipo de punição. Apesar de falar assim, é obrigatório. Se você efetuou o pagamento, você está obrigado. Só que a gente sabe que eu não estou deixando de pagar imposto de renda ao informar que eu fiz um pagamento de aluguel, que é uma despesa não dedutível. Só que a Receita Federal, ela usa essa minha informação para depois verificar se o cara que está recebendo o meu aluguel está fazendo o recolhimento do imposto de renda. Então, por isso que é interessante fazer a informação também lá no pagamento, tá? Apesar de que, nesse caso, você não tem essa obrigatoriedade, porque a informação no livro caixa digital, ela já está detalhada. Então, a Receita vai usar isso aí, tá? Então, pode acabar sendo uma informação redundante. Mas, se quiser jogar, não tem problema nenhum. Mas, nesse caso, não é obrigatório, não. Porque a informação já está no livro caixa digital
porque se trata de uma despesa da atividade rural. Certo. Tainá Padilha. Sobre o numerário em trânsito, quando é pago pela conta do cônjuge, posso colocar os dados bancários da mesma dentro do numerário em trânsito? Ou basta somente colocar numerário em trânsito sem informação de que conta se refere? Olha só, se você pagou com a conta do cônjuge, mas essa conta do cônjuge não tem o seu CPF, ou seja, não é uma conta conjunta, ela não vai estar cadastrada. Por quê? Porque você só vai cadastrar as contas que estão no CPF do declarante, ou seja, do produtor rural. Então, imagine só, eu tenho uma propriedade, eu sou um produtor rural, e aí eu tenho 3 contas correntes, tá? Dessas 3 contas correntes, uma eu nem movimento para atividade rural. Então, se eu não quiser colocá-la, não tem problema. Mas tem 2 que eu movimento. Aí eu vou cadastrar essas 2. Só que, de vez em quando, eu faço o pagamento também usando a conta corrente do meu cônjuge, da minha esposa, por exemplo. Só que a conta da minha esposa não é conjunta comigo. Então, não tem o meu CPF naquela conta. Se não tem o meu CPF naquela conta, eu não vou cadastrar essa conta lá naquele rol de contas. Se ela não está cadastrada, não tem como eu indicar que o pagamento foi feito por essa conta. Até porque não é nem correto, porque eu só posso indicar as contas que têm o meu CPF. Consequentemente, quando eu efetuar o pagamento utilizando a conta dela, eu vou ter que colocar 999. Por quê? Porque o dinheiro não está transitando em nenhuma das minhas contas cadastradas. A Vanessa está perguntando, posso designar apenas uma área, CAFIR, como principal para registrar as despesas e receitas? Olha só, se você tem 3 propriedades, você tem 3 CAFIs, tá? E você tem que cadastrar essas 3 propriedades. Se você falar assim, eu vou jogar tudo em uma só, tá errado. O que você tem que fazer? Se as áreas são contínuas, unifica e faz um CAFI só. Se não, são 3 imóveis. E se são 3 imóveis, são 3 CAFIs e, consequentemente, 3 registros lá no livro caixa. Tá? Porque o livro caixa, eu vou cadastrar o conjunto dos meus imóveis. Eu tenho que cadastrar todos os imóveis que eu tenho. E aí eu tenho que ser fiel ao que está acontecendo. Se eu fiz uma despesa que é do imóvel tal e eu jogar no imóvel tal, mesmo que em termos de resultado não dê problema, mas pode ser que a Receita depois fale assim, mas peraí, essa despesa aqui não é dessa propriedade, foi de outra. Então, tem que agir o mais correto possível. Os lançamentos têm que ser fidedignos. Tá? Então, o que eu aconselho? Se a pessoa tem 3 áreas que são contíguas, faça a unificação dessas 3 e transforme em uma só com um CAFI. Ah, mas não é possível. Se não é possível, eu vou continuar com 3 propriedades, são 3 CAFIs diferentes. E aí eu tenho que cadastrar os 3 e quando fizer uma despesa, a não ser que entre naquela situação que eu falei. Eu estou fazendo uma despesa que vai para as 3 propriedades. Se a despesa é comum para as 3 propriedades, eu posso jogar essa despesa para uma propriedade só, total. Mas o CAFIR, não. Cada imóvel que eu cadastrar, eu tenho que jogar o CAFIR que está nos dados da Receita Federal. Tudo bem? O Leomar, ele pergunta, quando o produtor fazer um pagamento de compra de insumo no ato do pedido, mas recebeu esse produto somente no ano seguinte, qual a data devo considerar para registrar a despesa? A data do pagamento ou a data do recebimento do produto? Olha só, se essa compra não for proveniente de um adiantamento de contrato futuro, vale o regime de caixa.
tá? Ou seja, paguei agora, vou receber no futuro, vai o caixa, que eu estou pagando agora. Agora, se for um contrato, aqueles contratos de adiantamento, não, tá? Recebi um adiantamento para entregar no futuro, aí é o contrário, tá? Mas fora isso, é regime de caixa. Certo. O Leomar ainda fala: meus clientes realizam venda através de contratos com as empresas. Ele vende determinada quantidade de produtos e recebe no decorrer do ano. Como faço o lançamento no livro caixa? Só repete para mim, que eu fui ler uma pergunta e me desconcentrei. Repete aí. Ah, desculpa, é que a gente está um pouquinho antes ainda. Meus clientes realizam venda através de contratos com as empresas. Ele vende determinada quantidade de produtos e recebe no decorrer do ano. Como faço o lançamento no livro caixa? No decorrer do ano, tá? Como eu já disse, tirando aquela situação, o resto é caixa, pagamento e recebimento. Dinheiro entrando no caixa, até porque, olha só, gente, você vai jogar lá no QCEM, né, no registro QCEM, receita e despesa, você vai identificar a data da entrada do recurso, tá? Então, você tem que jogar no momento que o dinheiro está entrando ou está saindo. A única exceção é o adiantamento de compra futura, para compra futura. O Bruno Soares, ele pergunta: no livro caixa, no caso de condomínio, existe uma despesa de 100. Cada condomínio vai lançar o pagamento total dessa despesa, mesmo que sua participação seja parcial na despesa, ou cada condomínio irá lançar o total na parte que lhe é correspondente? Então, cada condomínio vai lançar a sua parte da despesa, tá? Porque senão eu vou estar inflando, né? Eu vou ter uma despesa de 100 mil, por exemplo, que foi feita para 3 condomínios. Se cada condomínio jogar 100 mil, é como se eu tivesse uma despesa de 300. Cada um vai usar a sua participação, tá? Tá certo. A 10. No pagamento de salário, se o empregador pagar uma parte em dinheiro e parte em banco, terei que colocar o CPF dos mesmos, já que não é um lançamento único? Não tem problema nenhum, porque as coisas são individualizadas. Você vai colocar lá o registro, folha de pagamento, tá? Aí, nessa folha de pagamento, você vai depois indicar como que você pagou. Então, imagina que você fala assim, ó, R$ 1 milhão de folha de pagamento. Aí você coloca o seu CPF para não ter que discriminar tudo. Aí você vai falar assim, ó, desses 1 milhão, 900 mil saiu da conta tal, 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 tal. E 100 mil foi pago em espécie. Aí você coloca 000, tá? Não precisa fazer 2 lançamentos de folha de pagamento. Você vai fazer um lançamento de folha de pagamento e informar que esse lançamento foi pago da seguinte forma, tanto em dinheiro e tanto saiu da conta tal, tal, tal. A Cris, ela pergunta: quando citado as despesas, que seria 999 para dinheiro que não transitou em conta ou 000 em espécie, esse seria o mesmo critério para as receitas? E no caso de entrega de produto em forma de pagamento para insumos, como compro o meu insumo e pago em produto? Seria o lançamento da mesma forma? Olha só, primeiro, em relação ao 000 ou 999, tá? Se não transitou por conta, seja receita ou despesa, eu uso os mesmos códigos. Então, eu recebi em dinheiro, tá? Até porque eu preciso informar qual foi a movimentação, onde é que esse dinheiro entrou. E aí, se ele não entrou na minha conta corrente, eu não tenho como indicar uma conta. Então, eu tenho que colocar, se eu recebi em espécie, 000, tá? Agora, se o cara me pagou, por exemplo, em sacas de soja, tá? Então, o dinheiro também não vai entrar na minha conta. Então, eu vou jogar 999. Serve tanto para a receita quanto para a despesa. A outra parte da pergunta foi o quê? Só um minutinho. Esse seria o mesmo critério para as receitas,
E no caso da entrega de produto em forma de pagamento para insumos, compro o meu insumo e pago em produto. Seria o lançamento da mesma forma? Esse é o que eu falei lá atrás, tá? Se você comprou um insumo e vai pagar em produto, e você só vai lançar tanto a receita quanto a despesa quando você entregar os insumos, tá? Agora, se você pagou em insumo, não houve movimentação de recurso na sua conta. Então, você vai jogar 999, tá? Então, se o dinheiro não... Se eu não consigo enxergar o dinheiro movimentando pela minha conta, não tem como eu cadastrar a conta corrente. Aí, a minha pergunta vai ser, foi em espécie? Foi em dinheiro, em moeda? Se foi em moeda, 000. Se não foi, se foi em cheque pré-datado, se foi em... Não em cheque pré-datado não, porque cheque pré-datado só vou jogar quando eu depositar, tá? Mas se foi em soja, se foi em boi ou em qualquer outra forma que não seja moeda ou conta corrente, eu jogo 999. Certo. O produtor rural que comprar insumos e maquinários que vão ser utilizados em mais de uma propriedade, pode jogar a despesa para a maior propriedade? O mesmo podemos fazer com a receita? Olha só, a despesa, por exemplo, se ele vai, foi o que eu falei antes, né? Ele vai comprar um bem, vai ter uma despesa que vai servir para 3 ou 4 propriedades. Ele pode escolher a propriedade mais importante e jogar tudo, tá? Ou ele pode usar o critério de rateio. Agora, o seguinte, em relação à receita, aí não, porque que acontece? Essa receita, muitas vezes ela vai vir, ele vendeu e tirou o CPF, tirou uma nota de um CPF, então essa aí é importante que ele faça a discriminação, tá? O seu Neri pergunta: venda de gado para frigoríficos no final do ano que receberá no ano seguinte. Como fazer o lançamento? Quando receber o dinheiro. Vendi agora, mas vão receber o ano que... Você vai dar a baixa lá certinho na declaração, né, do gado, mas vai entrar como receita quando você receber o dinheiro, tá? Ou seja, só no ano seguinte. O Jorge pergunta: uma propriedade em São Paulo, onde a propriedade de lá é CNPJ e lá em São Paulo tem outro contador que cuida da propriedade. Aí o mesmo tem uma propriedade aqui em Mato Grosso também. Nesse caso, a soma das receitas será somente da propriedade aqui de Mato Grosso? Olha só, o problema não está nem na localização da propriedade. O problema está na forma de exploração. A propriedade lá em São Paulo é explorada através de CNPJ, tá? Se é através de CNPJ, ela tem uma forma de tributação, que é diferente. Se a propriedade daqui é explorado no CPF, na pessoa física, aí ele vai fazer um livro caixa digital para cá. Agora, ele não vai somar as receitas, tá? Por quê? Porque a de lá é CNPJ, a de cá é CPF. Então, se a de cá explora, por exemplo, tem uma receita de 5 milhões, ele não está dentro dos 7 milhões e 200, mesmo que a do CNPJ seja 7 milhões. Porque, como eu disse, a declaração, o livro caixa digital é feito por CPF. São as propriedades que estão no CPF daquele cara. Essa propriedade que está no CNPJ, ele vai receber, inclusive, depois lucro dela. Tá? Ele não tem receita, a receita não é dele, porque ela vai apurar lucro, vai tributar o lucro e passar. Então, o problema é porque não é a questão da localidade. Se a que estivesse lá em São Paulo fosse CPF, aí ele iria entregar um livro caixa digital com essas duas propriedades. Mas a de lá é CNPJ, então não leva em consideração. Certo.
Agora, Renato, como lançar a integralização de todo o rebanho e estoque em uma empresa de holding familiar como capital social? Essa aí eu vou ter que pesquisar depois. Você não Certo. tá, esse assunto de holding aí não é muito meu forte, não. Mas Uhum, ô, faz um favor para mim, uhum. Helene. Anota, pede essa pessoa para deixar um e-mail, passa para mim que eu vou consultar e falo para ela depois. Tá ótimo, Renato. A Tainá perguntando sobre contratos de insumos e semente abarcados pela CPR. Exemplo, firmou o contrato em 2017, o produto foi entregue em 2018 para plantio e o contrato foi pago em 2019 com a soja colhida. Como lançar as notas de insumos que foram pagas através do financiamento e o financiamento foi pago com soja? Olha só, é aquele mesmo raciocínio. Toda despesa, toda compra de insumo, toda despesa que eu tenho, que eu vou pagar em produto, tá? Eu só vou lançar tanto a receita quanto a despesa no ato da entrega do produto. Talvez as pessoas tenham dificuldade de entender onde é que está a receita disso aí. Mas é só você fazer o seguinte raciocínio. Quando você compra, por exemplo, insumos, tá? Para pagar em soja, quando você entrega a soja, é como se você estivesse vendendo a soja, recebendo o dinheiro, pega o dinheiro e paga o insumo. Tá? Então, como você está entregando a soja só em dezembro, é como se você estivesse vendendo a soja só em dezembro. Tá? E aí, você vai jogar tanto a receita quanto a despesa no momento da entrega da soja, ou seja, do produto que você está entregando para o seu vendedor do insumo lá. Certo. A Vanessa. O produtor rural realiza a venda de soja para uma empresa. Essa empresa paga o valor líquido da nota fiscal, ou seja, o valor da nota fiscal já abatido, Senar e FETAB. O registro desse Senar e FETAB seria colocado como numerário em trânsito? Olha só, na realidade é o seguinte, nesse caso aí, é porque talvez a pessoa está falando, porque você falou que é a receita bruta, tá? Nesse caso aí, a obrigação da retenção é da empresa, tá? A pessoa pode fazer dois tipos de lançamento. Ela pode jogar a receita bruta, tá? Imagina que foi R$ 1 milhão. Só que eu recebi 950 mil, porque os outros 50 foi recolhimento de fundo rural, de Senar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai jogar 1 milhão, tá? Como receita, indicar lá a conta certinha, e vai jogar 50 mil lá em tributo e vai colocar o CNPJ da empresa que efetuou a retenção e vai lançar 999 porque esse dinheiro não transitou, tá? E aí, lá no caixa dela, ela só vai jogar os 950 mil e faz uma observação. Tranquilo? Certo. O seu Djan está perguntando: o contribuinte possui fazendas em 3 estados e possui 3 contadores que efetuam os registros. O contribuinte pode enviar 3 livros-caixas ou ele deverá unificar os arquivos para envio? Esse é um grande problema. Só que, infelizmente, é um livro-caixa por CPF. Então, ele vai ter que dar um jeito desses contadores se comunicarem aí e fazer a consolidação desses arquivos. Só um minutinho. A Jeane Subtil. Em caso de permuta entre produtor e fornecedor, onde não haverá desembolso de dinheiro, somente troca de documentos fiscais, como informar
no livro caixa? Isso acontece geralmente com compra e máquinas. É a mesma coisa. Você vai informar, só que não vai haver movimentação de dinheiro no caixa. Então, você vai colocar lá no código da conta 999. Mas como houve permuta, você vai ter dois lançamentos, né? Um de receita e um de despesa. O que você está trocando, o que você está entregando, você joga como receita, e o que você está recebendo, você joga como despesa. E aí, não houve movimentação no caixa. Então, é 999. Uma pessoa vendeu para o armazém 399 mil e recebeu através de 3 TED de 133 mil. O pagamento ocorreu antes do início das entregas e os outros dois foram um no decorrer da entrega e o outro após 2 meses da entrega. Como lançar? Nesse caso aí, como você não tem a figura do adiantamento, você vai lançar exatamente nas datas que você receber o dinheiro, tá? Novamente, é um conceito que vocês têm que ter em mente. Nós estamos falando de livro caixa. Então, como é livro caixa, o regime é regime de caixa. Então, subentende-se que eu jogo receita quando eu recebo o dinheiro e jogo despesa quando eu faço o pagamento. A única exceção que nós vimos é aquele adiantamento para entrega futura, ou seja, é aquela espécie que é muito comum aqui, onde o meu cliente me financia, né? Eu não tenho dinheiro para produzir, ele vai e me adianta o dinheiro para que eu possa produzir e, no futuro, entregar. Só que ele faz um contrato, tá? Um contrato de adiantamento para entrega futura. Se eu tenho a figura do contrato, aí não. Aí eu não vou, se eu recebi o dinheiro, eu não vou jogar isso como receita. Por quê? Porque nesse contrato tem um implemento de condição. Ou seja, só se vai, porque senão vira um empréstimo, né? Porque se eu não entregar o produto para ele, eu estou devendo. Então, eu só vou lançar como receita, nesse caso, no momento da entrega futura. Fora isso, é regime de caixa. Certo. Quando a área é arrendada, o NIRF colocado deve ser do proprietário? Olha só, o NIRF é da área, né? E assim, se você arrendou e aquela área tem um NIRF, você vai colocar o NIRF da área. Sobre variação, a Tainá perguntando sobre variação cambial e juros, como lançar? Olha só, se foi variação cambial proveniente da atividade rural, você joga normalmente. Se não, isso aí você vai ter que fazer ganho de capital em moeda estrangeira. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Quando você vende para o exterior, por exemplo, você tem toda a questão lá do fechamento do câmbio. Tá? E aí você vai informar, se for da atividade rural, pela moeda do dia da conversão. Tá? Agora, se você está falando, eu tive um ganho porque eu tinha um contrato de entrega futuro, e aí por conta disso, o dólar subiu e eu ganhei dinheiro. Aí é ganho de capital de moeda estrangeira, não é atividade rural. Certo. Seu Elielton pergunta, a folha de pagamento eu lanço bruto ou o valor líquido? E o INSS descontado dos empregados na folha de pagamento e pago pela empresa? Posso lançar como despesa do produtor rural no livro caixa? Olha só, como que você vai fazer? Imagina que o funcionário ganha R$1.000, mas você vai pagar 900 para ele, tá? Porque R$100 foi de INSS, por exemplo, só para arredondar a conta aqui. Você vai informar o pagamento de R$900 para esse CPF e vai lá em tributo e informar os R$100 e vai colocar o CPF desse sujeito, tá? O CPF do seu empregado. Então, é um tributo. Se vocês olharem, nós falamos isso. É um tributo, mas o sujeito passivo é o seu empregado, tá? Certo. É a Daniela.
Em caso de uma propriedade que há um armazém registrado em nome da pessoa física, esse armazém recebe soja de outras duas propriedades, todas do mesmo CPF. Como separar as receitas de cada propriedade? Olha só, aí você precisa ter um controle, né? Porque é claro que, imagina só, é como se fosse uma movimentação de vários centros de custo. Você tem 3 propriedades. Quando uma propriedade manda essa quantidade de soja para o armazém de outra propriedade, ele precisa saber, precisa ter o controle de quanto que ele está mandando. Porque quando for vendido, vai falar assim, ó, dessa parte que vendeu aí, tanto é da minha propriedade. Então é preciso ter um controle aí dividir os centros de custo para saber a proporção da receita, o que é de cada um. Porque como foi falado, é importante que eu faça a separação, né, dentro do possível, se eu conseguir fazer, da receita ou da despesa para cada propriedade. Certo. O Cristiano perguntou: os valores recebidos mensalmente pelo produtor rural, a título de arrendamento rural, podem entrar como receita da atividade rural? Não, arrendamento é como se fosse aluguel, tá? Ele vai ser tributado através de DARF lá como rendimento. É como se eu tivesse um imóvel, uma casa residencial e alugasse, tá? Aquele aluguel que eu recebo, eu vou ter que fazer o pagamento até o final do mês subsequente do DARF, tá? Porque a pessoa que faz o arrendamento da terra não é atividade rural, porque ele não assume risco nenhum, ele não está sendo parceiro. Ele está recebendo um aluguel. Certo. A Jeane Subtil sobre saldo em conta. Em 31 de dezembro, tenho saldo na conta do condomínio, onde são 5 pessoas. O banco emite o extrato para o titular da conta, o CPF principal. Como informar? Rateio o saldo entre os condôminos? Olha só, a primeira informação é o seguinte: no livro Caixa Digital, você não aproveita saldo anterior, tá? Porque o objetivo é apurar o resultado. O que é resultado? O que você recebeu no ano e o que você gastou no ano. Então, esse saldo, ele não é computado no livro Caixa Digital. Agora, beleza, mas e lá na atividade rural, como bens? Aí você vai usar a proporção do condomínio. Se tem 100 mil reais, mas eu tenho só 20%, o que eu tenho é 20 mil. Eleni, acho que já estamos chegando na hora, né? Tem 2 horas já. Tenho só mais 2 perguntas, Renato, daí a gente já pode encerrar. Então fala para o pessoal não fazer, ou então faz e depois você me dá um jeito de me mandar com contato que eu vou responder. Tá? Os pagamentos de arrendamento podem ser considerados despesa rural? Se você arrenda uma terra, o pagamento que você faz para o proprietário da terra é despesa da atividade rural. O contrário, não. A pessoa que está recebendo o arrendamento, ela não pode jogar como receita de atividade rural. Mas se você paga, é despesa de atividade rural. Então é isso, Renato. A gente agradece a sua disposição, a parceria sempre da Receita Federal em estar disponibilizando você para estar fazendo as palestras, estar contribuindo com a capacitação dos profissionais da contabilidade de Mato Grosso e de outras regiões. Mais uma vez, obrigada mesmo. O CRC agradece pela sua disposição em estar levando conhecimento agora de forma digital para os profissionais da contabilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eleni. Assim, eu sei que talvez seja mais complicado fazer uma palestra desse jeito, né, pela plataforma, mas nós vamos nos virando como podemos nesse momento aí de pandemia, né?
A Então, gente vai espero se adaptando. vamos nos adaptando a essa situação. Espero que possa ter sido de importância para as pessoas, tá? E fico à disposição sempre que o CRC quiser. Eu participei de uns outros eventos, assim, através de plataforma, e eu achei que, não sei se vocês já viram assim, o estilo de webinar, né? Que tem duas pessoas falando, uma pessoa intermediando, talvez fique mais dinâmico. Não sei se as pessoas cansaram com essa quase 2 horas aí de palestra, assim, de maneira virtual, tá? Mas é bom escutar o feedback deles aí depois, se querem que mude o estilo, tá? Mas eu agradeço e, novamente, falo, a hora que precisar da gente, nós estamos aí firmes e fortes na luta. E obrigado a todos que assistiram e pela paciência. Sim, Um sim, a grande gente já abraço pode para ver todos. que todo mundo está agradecendo, foi muito bom, muito produtivo. Quando chegamos a ter 80 pessoas na sala, transmitimos também pelo nosso canal do YouTube do CRC. Quem tiver disponibilidade, acesse o nosso canal do YouTube, marca lá que a gente vai estar daqui para frente alimentando. E a gente vai se adequando mesmo e a gente aguarda mesmo o feedback dos profissionais quanto à realização, como foi. Então, obrigada mais uma vez, agradecer a participação de todos que tiveram com a gente aqui na sala do Zoom, acompanhando também pelo YouTube. Agradecemos imensamente a participação de todos e estamos à disposição para verificar novos temas e projetos para nesse novo momento que a gente vive. Renato, muito obrigada, um abraço, fique com Deus e Eu que obrigada. agradeço. E boa noite aí para todos. Boa noite. Leni,